Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que todos bem. Nós estamos dando início a mais uma aulinha de inglês. Na nossa aula de hoje, nós iremos revisar os assuntos que a gente viu nesta unidade. Então, os assuntos que a gente viu nessa unidade, a gente vai revisar hoje, porque na nossa próxima aula nós já teremos a avaliação da segunda unidade. Então, fiquem atentos a cada explicaçãozinha, cada vez que a gente for revendo o assunto, vocês prestem bem atenção para ajudar vocês na hora de estudar, as dúvidas que ainda restarem, vocês irem tirando junto comigo, porque depois da aula, depois dessa explicação, vocês vão poder, se tiverem alguma dúvida, falar comigo para a gente tirar essas dúvidas, para na hora da avaliação vocês estarem todos kits nos assuntos, ok? Vamos começar? Peguem o caderno de inglês, o livro com os conteúdos para a gente ir revendo. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre a forma interrogativa. O verbo to be no tempo presente, no presente simples, na forma interrogativa. Eu passei esse assunto para vocês durante essa unidade e muitos de vocês ainda estão com dúvidas nesse assunto, então a gente vai fazer uma revisão hoje sobre ele. Eu vou explicar tudo novamente para vocês. Não esqueçam, façam suas anotações no caderno de inglês de tudo que for mais importante para vocês, para lembrar, que será um dos assuntos da nossa avaliação. Então, eu vou revisar hoje esse assunto e na próxima aula os outros 3, que foram as expressões da rotina, os dias da semana e os meses do ano e as partes da casa e mobília, que a gente vai revisar na próxima aula. Hoje eu deixei só esse assunto, que ele é um pouquinho mais complexo, é gramática, para vocês entenderem melhor só ele. Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui detalhadamente para vocês. O assunto envolve o verbo to be no presente simples, que é o tempo em que se acontece algo, na forma interrogativa. O que é a forma interrogativa? É uma forma de pergunta, para perguntar algo, para questionar alguma coisa. Então, quem são o verbo to be? No verbo to be é composto pelos sujeitos e o verbo, não é isso? Quem são eles? I, you, he, she, it são a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Depois vem we, you e they. Esses são os sujeitos. E sempre acompanhado do sujeito vem o verbo. Quem são os verbos do verbo to be? Am, is e are. O verbo to be, am, is e are significam ser ou estar. Quando eu digo que eu sou alguma coisa ou quando eu estou em algum lugar. Para formar a interrogativa do verbo to be, tudo o que é necessário é passar o verbo, quem é o verbo? Am, is e are, para a frente do sujeito. Quem são os sujeitos? I, you, he, she e it. We, you e they. Estes verbos também, ou estes sujeitos também, podem vir representados pelo nome de pessoas, pelo nome de animais ou de lugares. O nome de pessoas, de lugares, de animais também são sujeitos. Por quê? Porque I significa eu, you, você, he é ele, she é ela. E it é usado para ele ou ela
para animais ou objetos ou lugares. Aí vem o we, you e they, que são a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que vão ter os significados de we, nós, you are, vocês são, vocês estão, e they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil. Aqui a gente tem o verbo to be na forma normal, a contraída e a forma interrogativa aqui nessa segunda coluna. Então, I am ou I'm na forma contraída. Na interrogativa, a gente vai passar o verbo para frente, não é isso? Então, ao invés de ficar I am, vai ficar am I. You are ou you're vai ficar are you. He is he. She is she. It is vai ficar is it. We are vai ficar are we. You are you. E they are vai ficar are they. E aí, numa frase, esse verbo e esse sujeito, na forma interrogativa, vai ter o complemento, não é isso? Ó, aqui as frases com exemplos, com complementos. Além de o verbo, alguma palavrinha para completar a frase. Na frase eu estou certo, que significa que em inglês fica I am right, eu estou certo. Para perguntar, vai ficar I am ou am I right? Am I right? Eu estou certo. Se na forma normal era I am right, no interrogativo o am vai para a frente de I e vai ficar am I right? Na frase você é russo, you are Russian. Na interrogativa vai se transformar are you Russian? Nós estamos atrasados. We are late. Na interrogativa, para perguntar nós estamos atrasados, o verbo vai passar para a frente do sujeito, vai seguir sempre a mesma regra, fazer o complemento da frase e no final acrescentar a interrogação. Então, ao invés de ser we are late, na interrogativa ficará are we late? Então, é só isso, gente. Na forma interrogativa, o verbo sempre vai passar para a frente do sujeito. Na frase, você vai localizar o verbo e o verbo e o sujeito e vai passar o verbo para o início da frase, colocar o sujeito logo depois dele e continuar a frase normalmente, de onde você parou, e acrescentar a interrogação. O verbo to be, nas frases, em qualquer forma, ele sempre vai andar junto, o sujeito e o verbo. Em qualquer frase, ele vai sempre estar junto, um acompanhando o outro. Na forma afirmativa, é o sujeito na frente e o verbo depois. Na forma negativa, é o sujeito na frente e o verbo depois, só que só se acrescenta o not, que é o negativo. E na interrogativa, eles estão juntos, só que a única diferença é que você vai passar o verbo para a frente. O verbo vai estar no início da frase, depois o sujeito e o complemento. Vamos ver aqui mais um exemplo para ficar bem explicadinho para vocês. Na frase she is a singer, ela é cantora, ela é uma cantora. Para perguntar, ela é uma cantora? Ela é cantora? Aí então eu vou dizer, is she a singer? Ela é uma cantora? Então, é basicamente isso e só isso mesmo. Anotem aí no caderno de vocês essa regrinha
ó, aqui nesse início aqui do vídeo, onde está dizendo a explicaçãozinha, que para formar a interrogativa do verbo to be, tudo o que é necessário é passar o verbo, aí vocês vão anotar quem são os verbos, para a frente do sujeito. E aqui quem são os sujeitos. É só isso. Basicamente só isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido dessa vez. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, me perguntem. Vão praticando aí de casa, fazendo frases, procurando frases afirmativas e transformando em interrogativos, para vocês pegarem a prática. Estudem bastante para a nossa avaliação e na nossa próxima aula teremos a revisão dos outros assuntos. Bye, bye!